Ela, uma das mais importantes produtoras do Brasil. Ele, um magnífico fotógrafo, produtor e roteirista. Juntos, o casal soma o maior número de realizações cinematográficas do país. E sem eles, o cinema brasileiro não seria o mesmo. Lucy e Luiz Carlos Barreto são os nossos convidados de hoje no Cine Resenha Especial. Muita honra ter vocês dois aqui hoje, viu? E esse ano, o Barretão completou 95 anos de idade e a Lucy 90. E a produtora LC Barreto, fundada em parceria com a Lucy, celebra 60 anos de existência. E para comemorar, durante as próximas semanas, a TV Brasil exibe alguns clássicos da LC Barreto. Filmes como Isso é Pelé, Bye Bye Brasil, Garrincha, a Alegria do Povo, Beijo no Asfalto e O Quatrilho. E para começar, logo após esse nosso bate-papo aqui, você confere o maravilhoso Dona Flor e seus dois maridos, estrelado pela diva do nosso cinema, Sônia Braga. Vivida por Sônia Braga, Dona Flor é uma professora de culinária dividida entre a vida entediante ao lado do segundo marido e as investidas do primeiro, o falecido Vadinho, que retorna na pele de um irresistível fantasma. Baseado na obra de Jorge Amado e dirigido por Bruno Barreto, Dona Flor e seus dois maridos figurou por muito tempo como a maior bilheteria do cinema nacional, tornando-se um dos maiores sucessos da produtora LC Barreto. Barreto, qual foi o seu primeiro contato profissional com o cinema? Olha, eu não posso precisar exatamente, porque eu, pessoalmente, como pessoa física, sem ser repórter do Cruzeiro, eu tinha uma vida muito ligada ao mundo da música, ao mundo do futebol, ao mundo do teatro, do cinema. Eu frequentava, quando eu vim para o Rio, eu frequentava todo esse pessoal. Nós, repórteres do Cruzeiro, éramos muito bem recebidos por esse meio, porque a revista O Cruzeiro era uma espécie de televisão em papel, né? Era o maior meio de comunicação de massa do Brasil. O que não saía no Cruzeiro não existia. Só passava a existir do momento que era objeto de abordagem do Cruzeiro. E, Lucy, me diz uma coisa, a família Barreto se tornou sinônimo de cinema. Como é que aconteceu isso de repente, a família toda ficar fascinada pela sétima arte? Bom, eu atribuo isso muito ao fato de nós morarmos numa casa na rua 19 de Fevereiro, 138. Era uma casa das missões francesas, então, que tinha um terreno enorme, um jardim enorme, um pavilhão atrás. E essa casa acolheu a primeira moviola que chegou ao Brasil, a moviola horizontal. Era uma Steinbeck. A partir disso, então, lá foram editados alguns filmes do cinema novo. Foi editado Os Fuzis, do Rui Guerra, O Circo, do Jabor, Vidas Secas, de Nelson Pereira. E a meninada, Bruno, Fábio e Paula, no meio dos cineastas, né? Eu atribuo a isso. Você falou em cinema novo. Barreto, como é que foi a sua parceria com o Nelson Pereira dos Santos e com o Glauber Rocha? Olha, uma coisa está ligada com a outra, porque quando eu voltei da Europa, em 54, 55,
E estava aqui no Brasil o problema da liberação do filme Rio 40 Graus, que estava interditado pela censura do Estado do Rio de Janeiro. Não era censura federal. Naquela época tinha censura estadual. E a censura do Rio interditou o Rio 40 Graus porque disse que o filme tinha um título mentiroso, porque o Rio nunca tinha feito 40 graus. Então, era uma luta tremenda, toda a imprensa contra a censura. E aí eu fui designado pelo Cruzeiro para cobrir esse assunto. E aí deu-se o conhecimento meu com Nelson Pereira. Depois, posteriormente, alguns anos depois, também em missão do Cruzeiro na Bahia, conheci o Glauber Rocha, que estava filmando Barra Vento, o primeiro longa-metragem dele. E quando cheguei no Rio, convenci a revista O Cruzeiro, que até então não tinha publicado nunca uma capa com personagens brasileiros. A capa era sempre destinada a um ator ou atriz de Hollywood. De Hollywood. Então, eu tinha uma foto da Helena Inês, que era atriz e mulher do Glauber, junto com a Luísa Maranhão. E essa foto eu convenci a direção do Cruzeiro de publicar a capa. Quando publicamos a capa, o Glauber enlouqueceu. Fez uma carta dizendo que começou a Revolução Cultural no Brasil. E quando veio editar o filme, ficou morando lá em casa, na nossa casa. Aí o Glauber começou nos delírios dele, me fez a apresentação ao Roberto Faria, exigindo que eu escrevesse o roteiro do Assalto ao Trem Pagador, que era um projeto do Roberto Faria, e exigindo que eu fizesse a fotografia de Vida Seca. Então, o Nelson ia fazer o Vida Seca em Alagoas. Aí eu descrevi o Nelson e Glauber. O Glauber propondo essa loucura de eu fotografar o filme, mas eu não entendo nada de cinema, não sei fotografar luz artificial, eu sei trabalhar com a luz existente, seja de manhã ou de noite. Eu não sei iluminar, eu não sei usar filtros, eu gosto da fotografia bruta como ela. Aí o Nelson, é isso que eu quero. E você vai ter que... E aí eu me tornei fotógrafo do cinema.
E imediatamente depois de Vida Seca, aconteceu o Terra 13, que o Glauber queria que eu reproduzisse um pouco a fotografia que tinha no Vida Seca no Terra 13. Por coincidência, esses filmes se tornaram, anos depois, numa pesquisa que foi feita pela revista inglesa Sight and Sound, como entre os 100 melhores filmes que deveriam ser preservados de um desastre atômico. Eu tenho muita honra de ter tido a oportunidade de participar desses filmes. E, ao mesmo tempo, como dizia o Glauber, descolonizar a fotografia brasileira. Ô, Lucy, me diz uma coisa, como é que foi produzir um filme tão emblemático como Bye Bye Brasil? Olha, eu diria para você que foi dos mais de... Eu não sei quantos filmes eu produzi, viu? Seguramente mais de 80. Entre filmes, séries, curta-metragens, documentários, naturalmente. E eu diria que Bye Bye Brasil foi o meu maior desafio. Porque era um filme feito na estrada, né? Foi filmado em Belém, na Transamazônica, em Piranhas, em Alagoas, em Brasília e no Rio de Janeiro. Você tem o caminhão do Bye Bye Brasil num grande atoleiro. Você tem mais adiante uma cena linda, que é o nascimento da Mirinha, né? E, enfim, passagens infinitas. Eu me lembro que eu dizia para o Cacá, você está na Transamazônica. Todo mundo tem que ter a sensação da Transamazônica. Eu vou arrumar para você um helicóptero também. Não tem desculpa, você vai ter tudo na Transamazônica. E é um dos pontos altos do filme, eu acho. E, Lucy, vocês adaptaram a peça Beijo no Asfalto, né, de Nelson Rodrigues. Como é que foi trazer essa obra para o cinema? Quem produziu Beijo no Asfalto foi Fábio Barreto, meu filho. O filme da vez, quer dizer, nós estávamos preparados para rodar, era o Luzia Homem, que então não estava no momento, porque já era para ser rodado a estação da seca, propriamente dita, já tinha passado. Então estava tudo verde. Aí Bruno deu a ideia de fazermos o Beijo no Asfalto, do Nelson, né? E quem adaptou foi o Doc Comparato, né, Luiz Carlos? E aí, o Fábio produziu o Bruno. Legal. Quem produziu o Beijo no Asfalto foi o Fábio. Quer dizer, o Bruno que um pouco produziu o Fábio no Luzia Homem, foi o Fábio que produziu o Bruno no Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. Por falar em Nelson Rodrigues, é verdade que foi ele que deu o apelido de Barretão? Foi ele, porque nós íamos todo domingo ao Maracanã. Eu dava carona para ele no transporte que o Cruzeiro me fornecia para eu ir Maracanã. Eu pegava todo domingo o Nelson na casa da mãe dele, no Parque Guinle. E o Nelson, quando eu cortava o cabelo, que aparecia de cabelo cortado, mas
Barretão, não faça isso, não... E você corta o cabelo, vira um barretinho. Fica com o cabelo cortado de gerente de banco. Então, guarda esse cabelo de barretão, a sua força está no cabelo. Muito bom. Então, isso depois foi o Nelson que inventou esse negócio de barretão, mas quem divulgou insistentemente e até hoje continua me chamando de barretão é o Anselmo Góes, que consagrou e popularizou o nome. Vocês chegaram a concorrer ao Oscar em duas produções, né? O Quatrilho, que foi dirigido pelo Fábio Barreto, e também o Que é Isso, Companheiro, dirigido pelo Bruno Barreto. Como é que foram essas experiências? Nossas experiências foram muito enriquecedoras, né? Não só sob o ponto de vista cinematográfico e tudo, mas a experiência de ser um irmão, depois o outro irmão, quer dizer, um acontecimento familiar também, né? Mas foi uma experiência muito, muito rica, né? Levar o Quatrilho, né? Todas as entrevistas, as coletivas de imprensa. Quando eu disse para eles que o orçamento do filme tinha sido $1,5 milhão, eles ficaram escandalizados. Foi uma cena muito engraçada, eu me lembro. Eu estava na coletiva de imprensa que eu produzi o Quatrilho, né? E o Fábio também. Então a gente se divertiu muito. Olha, eu não sei se vocês estão gostando desse papo tanto quanto eu, mas a gente precisa fazer uma pausa rápida, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Cine Resenha especial. Estamos de volta com o Cine Resenha especial e hoje eu tenho aqui Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto. Uma honra ter vocês aqui de novo, falo novamente. Eu queria saber o seguinte, sobre a obra de Jorge Amado, vocês adaptaram Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? Um filme que teve uma bilheteria maravilhosa, surpreendente, foi um fenômeno, né? No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas assistiram. Eu queria saber como é que foi gravar esse longa na Bahia. Olha, o Dona Flor divide o cinema brasileiro antes de Dona Flor e depois de Dona Flor. O Dona Flor foi a prova de que o Brasil tem capacidade de produzir filmes de interesse internacional, mundial, tanto do ponto de vista artístico quanto do ponto de vista comercial. O filme como Dona Flor e outros mais que foram penetrar no mercado internacional, o Dona Flor abriu o mercado americano e o mercado europeu também, não só de cinema, como em televisão. Eu quero perguntar o seguinte, Lucy, qual é o segredo para uma produtora se manter por 60 anos no mercado, como a LC Barreto? E para o Barreto, eu quero perguntar o seguinte, como é que você enxerga o futuro do cinema brasileiro? Quem começa? Bem, eu diria, antes de qualquer coisa, nós estamos celebrando esse ano os 60 anos. Nós vamos ser homenageados, eu diria nós não, porque nós fazemos cinema brasileiro. Então, o cinema brasileiro vai ser homenageado com uma retrospectiva no Lincoln Center, em Nova York. Estaremos também no Festival de Berlim, Berlim Classic, né? E estaremos também no Festival de Cannes
com alguns títulos restaurados, transportados para 4K. Vamos ser homenageados também na Inglaterra, no London Film Festival, assim como na Espanha e em Portugal. Quer dizer, é o valor que é dado à produção brasileira, porque os nossos filmes não são LC Bahia, são filmes brasileiros, porque o cinema vende a cultura do país, vende a paisagem, a música, a comida, a vestimenta, enfim, a cultura do país. Barreto, como é que você enxerga o futuro do cinema brasileiro? O que falta para o futuro cinema brasileiro é um rigor na fiscalização das leis existentes, do cumprimento das cotas de tela, para equalizar e normalizar a concorrência entre os produtores de conteúdo audiovisual. A indústria do audiovisual e do cinema, além de ser um fator comercial, ele é um formador de hábitos e costumes. Você sabe quantas emissoras de televisão existem e televisões públicas, federais, municipais, estaduais? 189. Onde está a capacidade de produção dessas televisões? Tem que ter uma central de produção pesada, como é na Inglaterra. A BBC é campeã de audiência na Inglaterra. E não tem monopólio, não. Existe lá o Canal 4, existe canais privados, mas a detentora é a televisão pública. Aí e você fecha o círculo, o cinema e a televisão e as redes, as plataformas de streaming. Isso é um conjunto de coisas de formação da opinião pública. E a opinião pública não pode ter ao sabor de interesses, não ser nacionais. Olha, gente, essa nossa conversa aqui, eu tenho certeza que daria um outro programa. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas felizmente nós conseguimos bater esse papo hoje numa conversa que eu considero histórica. Então, eu queria primeiro agradecer a vocês por terem vindo aqui hoje, mas principalmente agradecer por toda essa trajetória de vocês, pela paixão pelo cinema, que contagiou os filhos, que contagiou toda a família de vocês e que contagiou o país inteiro. Então, o nosso muito obrigada. Nós queríamos agradecer também à TV Brasil pela iniciativa e pela oportunidade, né, que nos está dando para esse depoimento, que eu espero contribua para alguma coisa. Muito obrigada. Eu tenho certeza que sim. Muito obrigada, gente. Só que agora a gente fica com um momento muito especial desse programa, que é a exibição do filme. Então, vocês ficam agora com Dona Flor e seus 2 maridos. Bom filme. Tchauzinho.